Muito bom dia para você que está aqui comigo. Boa tarde ou boa noite. Eu sou o Ricardo Zanella, mais conhecido como Popó, e te convido aqui, te faço um convite a participar comigo das minhas leituras diárias da Palavra de Deus, do meu estudo, do meu rito de estudos. Eu sou um iniciante em estudo bíblico. Eu comecei a ler a Bíblia em outubro de 2024, quando eu realmente trouxe Deus para dentro da minha vida, do meu coração. De lá para cá, muita coisa tem acontecido, muita coisa tem mudado. Venho convidar você, que também é um iniciante, a se juntar comigo e me ajudar, porque a gente não faz nada sozinho. Então, eu preciso da ajuda sua, preciso que você me mostre coisas que você entende, coisas que você descobre que eu não descubro. Então, acredito que junto a gente pode criar um movimento aí e levar a palavra, levar a Bíblia para mais pessoas, para mais gente. Deus é maravilhoso, realmente faz obras na vida das pessoas, mas desde que nós deixamos ele entrar, ele só fica esperando. Ele é nosso pai, a gente é filho, a gente precisa pedir, a gente precisa conversar com Deus, abrir o nosso coração no secreto e, e ler a palavra. Por mais que no começo a gente não entenda, eu muita coisa não entendo, mas eu acredito muito. A questão, o fato de ter começado a ler a Bíblia me trouxe uma fé indescritível, uma fé que eu não tinha, tá? Então, me fez sentir uma paz de Deus imensa, que eu já senti algumas vezes e é uma coisa maravilhosa. Então, eu venho convidar você a sentir isso também, a começar a ter isso dentro de você. Nós estamos estudando o livro de Romanos, estamos no capítulo 6. Nós vamos ler aqui. Vou fazer como sempre, leio o capítulo, depois a gente entra um pouquinho, tenta entender um pouquinho, sem viés religioso, mas um entendimento espiritual. E no capítulo 6 é uma transição forte. Paulo sai da doutrina da justificação e entra na vida prática. Como viver com essa nova realidade? Aqui o tema é morte para o pecado e vida para Deus. Vamos lá, capítulo 6. Morte para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma.
Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Assim vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui Paulo vem nos dizer, vem nos explicar que nós estamos mortos para pecados, mas vivos em Cristo. E uma pergunta retórica que ele faz é: continuaremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. O batismo aqui é usado como símbolo. Nós somos sepultados com Cristo na morte e ressuscitados para andar em novidade de vida. A graça não é licença para pecar, mas para poder viver de maneira diferente. Ele também diz que a união com Cristo na morte e ressurreição. Se formos unidos a Ele na morte, também seremos na ressurreição. Nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado fosse destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Cristo morreu de uma vez por todas para o pecado, agora vive para Deus. Assim também nós devemos nos considerar mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo. Aqui não é questão de esforço moral apenas, mas de identidade. Nós não somos mais escravos do pecado. E nós precisamos fazer uma escolha de quem servimos. Não deixem o pecado reinar em seus corpos. Não ofereçam seus membros como instrumento de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem foi trazido da morte para a vida. O verso-chave diz aqui: o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. A graça não enfraquece a santidade, mas dá poder real para o pecado. Escravos do pecado ou da justiça? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Quem se entrega ao pecado torna-se escravo do pecado, e o pecado leva à morte. Quem obedece de coração torna-se escravo da justiça, e a justiça leva à santificação. Sempre serviremos algo ou alguém. A pergunta que a gente deve fazer é: quem é o nosso Senhor? É o pecado ou é Cristo? O salário do pecado versus o dom da vida. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, mas os frutos eram vergonhosos e levavam à morte. Agora, como servos de Deus, o fruto é a santificação e o fim, a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pecado paga salário, que é a morte, e Deus dá um presente, que é a vida. Resumo breve do capítulo 6 é que a graça não é desculpa para pecar. A gente tem uma nova identidade, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não entregue seus membros ao pecado, mas sim à justiça. Você vai servir alguém. Escolha quem? O pecado ou a justiça? O pecado paga-se com morte e Deus oferece vida de graça. Aqui em Romanos 6, capítulo 6, Paulo nos chama para viver a nova identidade em Cristo. A graça não nos deixa no pecado, mas nos levanta para viver em vitória, servindo a justiça e experimentando a vida eterna. Esse foi o nosso capítulo 6 de
Romanos. Comenta aqui o que você entendeu, se você teve um insight ou um outro entendimento que eu não tive, que eu não comentei. Vamos crescer junto. Vamos fazer disso um estudo para a gente estar mais perto de Deus, para Deus estar mais presente, para nós fazermos Deus estar mais presente nas nossas vidas. Deus é maravilhoso. Ele só está esperando a gente abrir o nosso coração para Ele. Que você seja sal e luz por onde você passar na sua geração. Um ótimo dia para você. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.